Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo das leituras de abril. E eu sei que eu não faço vídeo de leituras, porém em abril eu li muito e aí eu achei que isso é interessante trazer pra vocês. Eu li muito em abril porque, graças ao pai, eu já tinha terminado meu TCC, eu já tinha terminado praticamente a faculdade, então eu tava tipo assim, paz, eu só quero paz. E aí veio a paz, graças a Deus. E aí eu tive tempo pra poder ler mais, graças a Deus. Gente, vocês têm noção tanto que eu fiquei feliz? Não, que eu tava podendo ler todos os livros que eu queria. E aí eu li muito. E aí eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras. Pra quem não sabe, eu tenho esse caderninho aqui, que é onde eu anoto as minhas leituras. Eu já mostrei ele lá no Instagram, então se você ainda não viu, não me segue, vai lá olhar, que tá salvo nos destaques. Eu mostrei esse caderno e o outro que eu tenho, que eu anoto as minhas leituras desde 2015. Assim, metódica, nem um pouco. Mas é isso, gente. Então vamos começar com as minhas leituras de abril de 2021. Então vamos lá, o primeiro livro que eu terminei em abril foi Senhor das Sombras, da Cassandra Clare, que é o segundo livro da série dos Artifícios das Trevas, e eu já postei vídeo aqui sobre a trilogia, então vai lá assistir. E aí eu também li, né, óbvio, depois de Senhor das Sombras, eu li o terceiro volume da trilogia, que é Rainha do Ar e da Escuridão. E é isso, gente. Esses livros são enormes, ó. São um baita dos calhamaço e eu gostei muito dessa trilogia. Mas como eu falei, já tem vídeo aqui, então não vou falar muito sobre. Vou deixar linkado aqui nos cards, que eu nunca sei que lado que é. Depois eu tava querendo, assim... as séries da Cassandra Clare tem romance, porém eu queria um livro mais focado no romance, porque eu tava sentindo uma falta de uma coisinha, sabe? Aquele coração quentinho, tava sentindo a falta. E aí eu fui e li a trilogia dos Bevelstoke. Isso, eu tenho muita dificuldade com os nomes da Julia Quinn. Trilogia Bevelstoke, da Julia Quinn, que é a História de um Grande Amor, que é esse aqui. O que Aconteceu em Londres, que é o segundo, este. E o terceiro, que é 10 Coisas que Eu Amo em Você, que é esse aqui. Falando de uma forma geral, né, os livros da Julia Quinn são muito bons, tem os romances muito bons, e esses aqui, gente, não foram diferentes. São romances muito gostosinhos e são romances que eu gosto de falar que tem conteúdo, que não tá sendo contada ali uma história só pra te falar, te contar a história daquele casal, sabe? Só pra falar, tipo, no início eles não estavam juntos, no final eles estão juntos. Não, tem toda uma trama e um rolê e uma história e tal, e eu amo isso. Ai, esses livros aqui são tudo. Eles vão falar da família Bevelstoke, então cada um vai falar de um integrante da família Bevelstoke. Nesse primeiro aqui a gente conhece a Miranda. A Miranda, ela se apaixona pelo irmão da melhor amiga dela, que é um Bevelstoke, e ele é um pouco mais velho do que ela, e ela também não é muito bonita, ela não tá ali dentro da sociedade. Ela não é, sabe, aquela menina que todos os caras querem e tal, e ela é apaixonada pelo irmão da melhor amiga dela há muitos anos, e acaba acontecendo um rolê aqui, que os dois... Muito rolê, que eu não posso contar senão vou dar spoiler. Nesse segundo livro, que eu acho que é um dos meus preferidos da trilogia, a gente conhece a Olivia. A Olivia é a melhor amiga da Miranda, lá do livro número 1. E ela é uma personagem muito excêntrica, muito diferente. E ela se apaixona pelo vizinho dela, que todo mundo fala que já matou a esposa. O cara tem vários segredos, ele trabalha pra... esse negócio de CIA, esses trens, sabe? Lá da Inglaterra. Ele trabalha com essas coisas e ninguém sabe, ele é cheio de segredos e assim, muito, muito, muito bom, porque ela se enfia lá no meio do segredo dele, ela quer saber de tudo, ela é enxerida, e ai, eu amei. Já nesse daqui, o que eu fiquei assim um pouco até assustada, a gente não vai ver a história de amor de nenhum dos Bevelstoke. Na verdade, a gente vai ver a história do melhor amigo do esposo da Olivia, entendeu? O esposo da Olivia, que é o Harry, ele tem um melhor amigo que é o Sebastian. E é a história do Sebastian que a gente vê nesse livro aqui, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que eu amo em você. Quase, hein? Ele é meio que um galinha, ele não se apaixona por ninguém, ele não quer casar, ele não quer nada com nada. E aí ele conhece uma menina um dia, assim, numa festa, ele não sabe o nome dela, ele não sabe nada sobre ela, mas ele fica, tipo, uau, deslumbrado. E aí ele vai começar a caçar essa menina, e essa menina tá prometida ao tio dele. Então, assim, muito rolê, muita trama de família, sim, muitos casos de família, sim. Depois de ler Julia Quinn, gente, eu tava o quê? Eu tava engatada nos romances históricos, né? Gente, eu tenho um problema muito forte. Quando eu termino de ler livros da Julia Quinn de romance histórico, eu só quero ler romance histórico. Eu não quero ler mais nada. Então eu fico sedenta
por romance histórico. E aí tem a trilogia dos canalhas, que eu sempre falo aqui no canal, e tava faltando eu ler o segundo, que eu tinha lido o primeiro, depois o terceiro. Eu posso me explicar. Foi porque eu comprei o primeiro, e aí eu li e gostei muito. E esses livros, eles são uma trilogia, eles têm uma ordem, porém, não vem escrito em lugar nenhum a ordem deles. Tipo, na lombada, nem na capa, em lugar nenhum você vê a ordem. Qual volume é o primeiro, qual volume é o segundo. Então, eu comprei o primeiro, eu sabia qual era o primeiro, e aí entrou um outro em promoção da trilogia, e eu fui e comprei ele. Só que eu não sabia qual que era, se era o segundo ou se era o terceiro. E aí chegou aqui em casa, eu tava no fogo no botão de ler, eu fui e li. Enquanto eu estava lendo, eu percebi que deveria existir um livro antes dele, que é este daqui. E aí, esse aqui eu comprei depois, acabei lendo o segundo, depois o terceiro, mas assim, não fez diferença nenhuma na história não, tá? Nesse livro aqui, a gente conhece a Evelyn. A Evelyn, ela é uma jovem que ela perdeu o pai, ela só tem um irmão que acabou de voltar da guerra, e esse irmão quer porque quer que ela case rápido, porque ele precisa de dinheiro, sendo que eles são ricos. Então, o irmão dela tá gastando dinheiro, tá gastando muito dinheiro, e também ele precisa de apoio no parlamento, porque ele quer se candidatar ao parlamento. E aí ele quer que ela se case com alguém que para conseguir votos pra ele lá dentro do parlamento. Só que ela não tá afim de casar não, sabe? Ela é rica, ela tem dinheiro, ela vai casar pra quê, né? Ela sabe o que ela tá falando. E aí, ela começa a procurar algumas coisas pra ela poder fazer com o tempo dela, já que ela não tem nada pra fazer. E aí ela acha um orfanato na cidade dela e ela quer porque quer ajudar as crianças desse orfanato. E aí ela descobre que o diretor, pra ela poder fazer as coisas lá nesse orfanato, ela precisa da aprovação do diretor desse orfanato. E o diretor não é ninguém menos do que o maior galinha da sociedade britânica ali da época, que é o St. Alban. O St. Alban, ele é um galinha, ele pega todo mundo e ele fica assim, né, um pouco tocado que essa menina tá ali, querendo mexer no orfanato dele, querendo ajudar aquelas crianças, sendo que nem ele mesmo queria estar lá. Ele tá lá só por causa da herança da mãe dele. A mãe dele deixou pra ele o orfanato de herança e ele tem que cuidar do orfanato de agora em diante. E aí, claro, né, gente, que rola um rolê lá deles se apaixonarem e tal. Só que o grande rolê desse livro é que chega um determinado tempo que ela sequestra. Vou falar de novo pra vocês não perderem. Ela sequestra o St. Alban. A Evelyn sequestra o St. Alban por uma semana, deixa ele preso no porão. Gente, assim, a menina prende o homem, aí ela dá água, comida, não explica onde ele faz as necessidades, queria saber. E assim, é isso, sabe? E eu, tipo, é um sequestro que não parece ser um sequestro, porque é um sequestro, mas tem muita tensão sexual ali entre os dois. Então toda vez que ela vai visitar ele, a gente fica, agora vai ser um beijo. Mas ele tá em cárcere privado, cara, pelo amor de Deus, é um crime. Mas assim, no final eles se acertam e dá tudo certo, mas é um livro muito bom e eu gostei muito dessa questão do sequestro porque é uma coisa diferente, eu nunca tinha lido isso num romance. E eu achei interessante, mesmo sendo, né, um crime, mas eu achei interessante, acho que vale a pena ler se você gosta de romance histórico. Depois, gente, na hora que eu acabei Como Encantar um Canalha, eu entrei numa fase de romance YA, coisa contemporânea, um rolê assim, inglês. Eu comecei a ler muito livro em inglês. Por quê? Eu entro muito no TikTok, todo dia eu estou no TikTok. E eu acompanho muitos booktokers americanos. Então eles falam basicamente dos mesmos livros, eles discutem basicamente os mesmos livros. E livros que ainda não foram publicados aqui no Brasil e que eu queria muito ler. E aí eu fui e li o primeiro, que é The Assist, da Rebecca Jenschock. Eu acho que eu tô falando o nome dela certo. Esse livro aqui, tá? Vou colocar uma imagem dele pra vocês. Mas eu li esse livro dela e, gente, é basicamente uma cópia de Off Campus. Eu acho que é Off Campus mesmo que chama, da Elle Kennedy. Que tem aqueles 4 livros e depois tem uma outra série de 4 livros. Mas da primeira série, que é dos jogadores de hóquei, gente, é um reconto. É a mesma coisa, só que em vez de ser jogadores de hóquei, é jogador de basquete. É tipo idêntico. São 4 livros também, cada livro contando a história de um menino lá do time de basquete. E assim, idêntico. E era isso que eu tava querendo. Eu queria um romance leve, que tivesse um pouquinho de hot, mas não tanto, e que também tivesse um pouquinho de história. Achei tudo, li, perfeito. Eu li os 4, mas assim, em ordens alternadas. E o primeiro foi o The Assist, né, que eu já falei. Ele vai trazer a história da Blair e do Wes. A Blair, ela tá com dificuldade na aula de economia e ela precisa passar naquela aula de economia. E ela percebe que tem um jogador de basquete que chega na aula, ele só dorme, não faz nada, e ele tira nota boa e ela fica tipo,
como? E aí ela fala, pede ajuda pra ele vai começar a ajudar ela. Só que aí, né, gente, eles começam a ter as horas de estudo e tal, aquele negocinho que a gente já sabe. E ela também tem um rolê de que o ex-namorado dela tá ameaçando ela, falando que vai expor os nudes dela, os nudes que ela mandou pra ele quando eles namoravam. E aí ela faz todos os trabalhos da faculdade pra esse cara, pra ele não espalhar os nudes dela. Então, tipo assim, a menina tá atolada de trabalho. Ela, além de fazer a faculdade dela, ainda faz a faculdade do ex-namorado. E aí o Wes, que é o cara que tá ajudando ela em economia, começa a perceber isso, os dois começam, né? E aí ele vai ajudar ela com esse cara também. E é isso, gente. Romance que a gente já sabe, clichê, tudo do mais normal, nada de diferente, nada de novo sobre o sol. E chegamos nas minhas leituras de abril, gente. Foram as leituras de abril. Que foi A Touch of Darkness, da Scarlett St. Clair. Também acho que eu tô falando o nome certo, porém não tenho certeza. Pra continuar, já queria pedir desculpa pelo barulho, pois estou morando do lado de uma construção, então não tem muita coisa que eu fazer. E agora é a hora que eu posso gravar, então assim, gente... Não tem nada que eu possa fazer. Mas continuando. A Touch of Darkness da Scarlett St. Clair tem feito muito sucesso lá nos Estados Unidos, porque é um reconto da história de Hades e de Perséfone, só que é um reconto hot. Assim, muito hot. Não é pouco, não. É muito hot. E aí, eu com fogo no cu, né? Eu amo mitologia grega. Então eu tava, assim... Nossa, gente, eu tava sedenta. Eu queria muito ler esse livro. Nossa, eu queria muito mesmo. E aí, nada de ninguém falar de ser publicado aqui no Brasil. Nenhuma editora falava nada. E eu falei, gente... Porque, tipo, esse livro já tem um tempinho já que ele foi publicado lá nos Estados Unidos e que ele tá fazendo sucesso. Então já era pra alguém ter falado, tipo, vem, vamos trazer pro Brasil. Mas nenhuma editora falou nada. E eu já fiquei, tipo, meu pai... Eu preciso ler e ninguém tá falando nada, então, né, vou ter que ler em inglês, vou ser obrigada. Porque eu não gosto de ler inglês. Eu sou fluente em inglês, eu sou professora de inglês, porém eu não gosto de ler inglês. Então eu evito, porém não pude evitar, tive que ler. E, gente, assim... Eu não sei nem o que eu posso dizer. Eu não sei nem explicar. A história vai se passar meio que no mundo moderno, mas um mundo moderno onde todo mundo conhece os deuses e os deuses andam no meio das pessoas. Eles são endeusados, né? São como se fossem pessoas famosas, mas todo mundo conhece eles, todo mundo adora eles, e é isso. E daí, a Perséfone, ela... Ninguém conhece ela, ninguém sabe que ela existe, porque a Deméter, que é a mãe dela, escondeu ela desde o nascimento, porque ela não queria que a menina, que os deuses soubessem da existência dela, porque se eles soubessem da existência dela, eles iam se sentir ameaçados ou alguma coisa assim. Essa é a desculpa que a Deméter dá. E aí, quando a Perséfone cresce, ela resolve que ela quer fazer faculdade, que ela quer sair lá do lugar onde a mãe dela criou ela, e aí ela vai pra cidade grande pra fazer faculdade de jornalismo. Só que assim, ela meio que foi pra essa cidade grande, né, como se ela tivesse indo pra faculdade e tal, igual uma jovem normal. Só que a mãe dela tá ali o tempo inteiro em cima dela, querendo saber o que ela tá fazendo, mandando um monte de ninfa atrás dela pra ficar de olho, espiando, esse tipo de coisa. Porque a Deméter tem medo da Perséfone fazer alguma coisa, dos deuses descobrirem a Perséfone ou algo do tipo. Entretanto, a Perséfone, ela não tem poder próprio. Ela canaliza os poderes da mãe dela pra ela poder usar os próprios poderes. Ela não tem força própria, ela não tem poder próprio. Então, sem a mãe dela, ela não tem poder. Então, ela meio que tá presa à mãe dela. E a Perséfone, ela só quer saber de estudar, ela não quer fazer mais nada, então ela não conta pra ninguém que ela é uma deusa, ela permanece ali fingindo que ela é uma mundana, normal, que nada tá acontecendo. E é isso. Um belo dia, a melhor amiga dela chama ela pra ir numa boate que é do Hades. Sim, o Hades aqui na nossa história, ele é um playboyzinho, ele tem várias boates, ele tem cassinos, ele tem vários empreendimentos e as boates dele são muito concorridas ali, você não consegue ingresso, você não consegue nada. E aí um belo dia, essa melhor amiga dela consegue 2 ingressos pra ir nessa boate dele e aí lá nessa boate ela conhece o Hades. Só que ela não sabia que era o Hades, e aí ela tava jogando cartas com ele, e ela nem pra perguntar o nome do homem, né, mas tudo bem. E ele jogando cartas e tal, e aí ele faz uma proposta pra ela, eu não lembro direito o que que é, mas eles fazem uma barganha e ela fica presa ao Hades. Porque o Hades, ele tem, assim, a fama de fazer barganhas pras pessoas, por exemplo. A minha filha tá morrendo de câncer e eu preciso de que ela viva. Aí eu vou lá no Hades e falo ele, olha, eu preciso que a minha filha viva. Ele fala, ok, então você me dá a sua alma e a sua filha vai viver. É tipo isso, entendeu? E aí a Perséfone, ela quer pesquisar sobre essas barganhas. E aí, sem querer querendo, ela acaba fazendo uma barganha com o próprio Hades. E ela fica presa a ele. E a barganha é que ele quer que ela crie vida no inferno, no submundo. Resumindo, ele quer que ela crie vida no submundo. Ela tem 6 meses pra criar vida no submundo. Ou ela vai ficar presa lá. Nunca mais ela vai sair. É essa a história.
E aí ela começa com esse rolê de tentar criar uma vida no submundo, ela puta com o Hades, porém eles têm uma atração ali muito forte, um rolê muito forte, que ela sente assim, só dele pegar na mão dela, ela já sente ele também. E eles começam a desenvolver essa relação aí, enquanto ela tenta criar vida no submundo. Só que, gente, esse livro é muito hot. Quando eu digo muito, é muito hot. E ele é hot, só que, tipo assim, eles não fazem nada no primeiro livro, então eu não sei explicar. Eu não sei se é só atenção sexual, o que que é, mas, tipo assim, é muito forte e não tem nada no livro. Eu acho que tem, tipo, um beijo. Eu acho que no primeiro livro eles beijam, no segundo livro eles transam, algo do tipo, mas, tipo assim, não tem nada. Nada, nada, nada. Só um beijo. Mas tem uma tensão, um rolê ali que, menina do céu, é muito bom. Eu gostei muito desse primeiro livro. Achei ele assim um pouco fraco em questão de conteúdo, de história mesmo, mas essa não é a premissa do livro, né? A premissa é o hot e o hot é muito bom. E o bom também é que ele tem essa tensão sexual, mas não é uma tensão exagerada. Como vocês sabem, eu odeio quando o livro tem aquela tensão gigantesca que não termina, igual o segundo livro de Acotar, que é só uma tensão sexual o livro inteiro para só finalizar lá no final. E o livro é um calhamaço desse tamanho. Então, tipo, não gosto. Ele tem uma tensão na medida certa, sabe? Ele não é nem demais, mas também não é pouco, é certinho, perfeito. Entretanto, a personagem da Persephone me irritou muito, mas assim, muito, muitas vezes, porque ela toma umas atitudes que não condizem com a idade dela, não condizem com as coisas que ela vive. E assim, me dá uma vontade de estrangular ela. Mas, né, tirando isso, o livro é 10. Porém, não podemos falar o mesmo da continuação, que é A Touch of Ruin, também na mesma autora, né, Scarlett St. Clair. A continuação do livro já não é tão legal assim. Eu achei a continuação do livro bem chata, o início, até os 70%, tipo, 70% do livro eu achei bem chato. Os 30% finais, muito bons mesmo, tipo, muito bons. Mas até os 70%, assim, nossa, gente, chato e lento e sabe? E aí eles finalmente fazem alguma coisa ali no hot e aí vira uma coisa, tipo assim, demorou muito pra acontecer, quando aconteceu virou uma coisa banal, toda hora. Eles não podiam olhar um pro outro que tinha. Eu ficava, gente, o que que é isso? Tem um pouco de controle. Não, era toda hora. E, tipo, toda hora. E ficou cansativo, ficou chato. Porque era toda hora a mesma coisa. E aí ficava, tipo, de novo, sabe? Tipo, aquela leitura chata. Não gostei do segundo livro, não recomendo. Se você quer ler, leia só o primeiro, que ele é tudo. Depois, gente, eu ainda, né, necessitada de romance, eu li Eleanor Gray, da Brittany C. Cherry, que é um livro que já lançou já tem um tempinho, eu tava querendo ler um tempinho, mas eu tava guardando ele porque eu sabia que eu ia gostar, então eu falei, vou guardar ele pro momento que eu precisar. E aí, esse livro a gente conhece a Eleanor e o Grayson, obviamente, Eleanor Gray, né? Eu ainda tive que ler o nome dos personagens, meu pai. Quando eles estão na adolescência, a Eleanor, ela é uma jovem um pouco esquisita ali, ela gosta de ler, mas ela não gosta de sair. É aquela, né, gente? Aquela personagem principal, né, vergonhosa, que só lê, que não gosta de sair, que a gente já tá acostumado. E o Grayson, ele é um menino muito bonito, ele é popular na escola, também coisa que a gente tá acostumado. E aí, um dia, um belo dia, a prima da Eleanor convence ela a ir a uma festa, ela vai nessa festa e ela conhece o Grayson, e os dois ficam amigos. Não sabemos por quê, porque a gente tá vendo pela visão da Eleanor, e ela mesma fala, não sei por que ele quer ser meu amigo, mas show. E aí eles ficam amigos e tal, e eles saem todo dia, e não sei o que, e ok. Aí, um belo dia, a mãe da Eleanor conta pra ela que ela tem câncer, que ela está com câncer de mama, eu acho, se eu não estiver errada, que ela está com câncer de mama e que ela inevitavelmente vai morrer, porque não tem mais nada que eles podem fazer. E aí, durante essas semanas, né, deles tentando fazer quimioterapia, tentando alguma coisa, a Helena fica mal, porque ela é muito grudada com a mãe dela, a família dela é muito unida, ela, a mãe dela e o pai dela, eles são muito unidos. E aí, durante essas semanas que a mãe dela tá fazendo quimioterapia, o Grayson leva ela pra sair, pra poder, né, distrair, pensar em outras coisas, e eles vão ficando cada vez mais próximos. Até que eles se apaixonam e, infelizmente, a família da Eleanor vai se mudar pra Flórida. Eu acho que eles moram no Oregon, não tenho muita certeza, mas eles vão se mudar pra longe porque a mãe dela quer morrer perto da água. A mãe dela tem uma conexão muito forte com a água e ela quer estar perto ali do mar e dessas coisas, então eles se mudam pra Flórida. E aí a Eleanor e o Gray acabam se distanciando, eles ficam conversando através de e-mail, mas assim, não é a mesma coisa, né, gente? Eles vão se distanciando. Até que um belo dia a mãe da Eleanor morre. E aí o Gray vai lá pra Flórida pra ajudar ela, pra ficar com ela durante um tempo e, né, eles assumem que eles estão apaixonados um pelo outro, que eles se amam. Isso eles já com 18 anos, tá, gente? Por aí.
Só que o Grey tem que voltar lá pro estado dele, que eu não lembro qual que é longe, para poder estudar e para poder assumir a empresa da família. A família dele tem uma empresa de whisky. E a família dele também é muito fodida. Então ele quer assumir para poder fazer as coisas direito, já que a mãe dele e o pai dele não dão certo, só brigam, um trai o outro e afins. E quando ele volta pro estado dele, ele começa a fazer faculdade, a Eleanor lá na Flórida também começa a arrumar as coisinhas dela, e aí eles acabam parando de se falar com o tempo, e aí se passam vários anos. Se eu estiver certa, se passam 16 anos, não tenho muita certeza, mas é isso, né? Aí a Eleanor, depois que ela cresceu, né, que a mãe dela já tinha morrido, o pai dela se distanciou muito dela e ela resolveu voltar lá pro estado, né, de onde ela morava antes de ir pra Flórida, que é onde o Grayson morava. Porém, ela não teve mais contato com ele, eles perderam contato e aí passou os 16 anos. E aí tem uma família, ela trabalha para uma família, né, como babá, só que essa família vai dispensar ela e eles indicam uma outra família que tá precisando de uma babá. A mãe dessas crianças dessa família morreu num acidente de carro e aí só ficou o pai, que ele é um empresário muito rico, tá, gente? Isso aqui eu tentando piscar um olho pra vocês pra ver se vocês pegam. E ele tem duas filhas que, né, estão sem mãe e tal e precisam de uma babá. E aí, na hora que ela chega lá pra poder fazer a entrevista, ela passa na primeira fase e ela fica, tipo, chocada com o tamanho da casa, a beleza e tal. Só que ela fala que é uma casa muito vazia, uma casa muito fria, não parece que não tem amor, parece que nem mora criança lá. E aí, quando ela vai pra segunda fase de entrevistas, ela vai falar com o patrão dela, que é o pai das crianças. E na hora que ela olha pra ele, imagina quem é. Vocês sabem quem é, né? É o Grey, ele mesmo. Que é um Grey mudado, ele não é mais aquele mesmo garoto brilhante, feliz lá da adolescência deles. Ele agora é um cara frio, sombrio, que não passa tempo com as filhas dele e que tá chateado e tá triste porque a mulher dele morreu. E aí a Ellie vai começar a trabalhar pra ele, né, a Eleanor, e ela vai perceber que ele não é mais aquele mesmo cara e com o tempo ele vai meio que começar a voltar a ser aquela pessoa. Ela vai ajudar ele com as filhas dele também têm muitos problemas, uma menina lá é super problemática, e aí ela vai ajudar e no final, né, eles acabam ficando juntos. Mas é uma história muito fofa, eu gostei muito, porém eu acho que eu não gostei tanto porque é uma história que eu não me identifico muito. E eu acho que pra gente gostar muito de uma história, tipo, assim, quando eu falo de uma história que imita a vida real, né, não tô falando de uma fantasia, uma coisa do tipo, a gente tem que se identificar, pelo menos com algum personagem, ou com alguma história de algum personagem, com alguma coisa. A gente tem que sentir uma identificação com o livro, ou com a autora que seja, com alguma coisa. E esse livro eu não me identifiquei com nada, porque se passa, é uma história que fala de casamento, de amor um pouco mais maduro, fala de cuidar de criança, de ser mãe, e são coisas que, né, não estão na minha vida no momento. Então, eu gostei do livro, mas eu acho que eu não gostei tanto por causa disso. E eu pretendo reler ele daqui uns anos, quando eu for mais velha, quando eu tiver mais afinidade com a história. Dando continuidade, depois eu li mais 2 livros da série lá dos jogadores de basquete, da Rebecca Jenshock. Não vou falar muito sobre eles, porque, gente, é tudo a mesma coisa, é romance, eu só leio pelo hot mesmo e é isso. E depois veio a última leitura do mês, que foi outro famosinho lá no BookTok, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston. Eu acho que eu falei o nome dela certo. Que é um livro LGBT que... Nossa, gente, o tanto que eu vejo esse livro lá no BookTok é tipo assim... Todo dia você entra lá e esse livro tá lá, famosérrimo e tudo. Então, gente, eu fui com a expectativa aqui, ó, lá em cima, entendeu? E... Ai, vocês vão me odiar, porém... Eu dei 3,5 estrelas. Eu não gostei tanto assim. E eu vou me explicar. A história é sobre 2 meninos, né? Um deles é o filho da presidente dos Estados Unidos e o outro é um príncipe da Inglaterra, um dos príncipes da Inglaterra. E eles se odeiam, até que um dia eles são obrigados a fingir uma amizade e eles acabam desenvolvendo sentimentos e eles ficam juntos. Só que a família real não quer que ninguém saiba que o príncipe é gay, então eles não podem contar pra ninguém. E também a presidente dos Estados Unidos, que é a mãe de um dos meninos, que é a mãe do Alex, ela tá concorrendo à sua reeleição. Então não pode acontecer, não pode ter nenhum escândalo, nada que abale a reeleição da mãe dele. Então eles ficam naquele relacionamento escondido durante vários meses, até que alguém expõe esse relacionamento pra mídia, e aí eles são a família real, quanto o governo dos Estados Unidos é obrigado a fazer alguma coisa pra poder
conter esse escândalo, né? Agora vamos para os meus problemas. Vamos lembrar que essa história, a gente tá falando de um menino, o Alex, ele tem 22 anos de idade, ou 20, entre 20 e 21 anos de idade, e o Henry, que é o príncipe, tem 23 anos de idade. Então a gente não tá falando de adolescente, estamos falando de jovens adultos ali, né? Estamos falando aqui mais ou menos na minha faixa etária, eu tenho 22 anos. Falando disso, então, eu achei muito forçada a quantidade de palavrão, principalmente do personagem do Alex. Toda hora ele dá um jeito de enfiar um palavrão numa frase. E assim, gente, eu sei que tem pessoas que falam assim, tem pessoas que usam muito palavrão, só que a gente tá falando do filho da presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma postura, né? Ele tem que ter uma postura. E eu duvido que ele fale, que se a gente for falar, tipo, do filho do presidente dos Estados Unidos, realmente, duvido que ele fale tanto palavrão assim, porque não é uma coisa legal de se falar formalmente. E o Alex é, assim, forçado até pra uma pessoa normal, gente. Tô falando assim, pro Zezinho que mora ali na esquina. É forçado demais. Todas as frases, tudo que ele fala, ele dá um jeito de colocar um palavrão na frase. E eu achei isso extremamente desnecessário, eu achei forçado, ficou chato, porque toda hora eu ia ler e eu ficava de falar. Lá vem o bonito de novo falando palavrão. Ai, que triste. Sabe, tipo, fiquei chateada, não gostei dessa parte da história. Achei o personagem do Alex muito chato, muito imaturo pra idade dele. Ele toma umas decisões e ele fica chateado por umas coisas que, assim, gente, não fazem sentido, sabe? Por exemplo, vamos dar um exemplo, que eu não lembro se acontece na história, mas eu acho que acontece. O Henry fica um tempo sem responder ele, tipo assim, manda mensagem, sem responder as mensagens dele. Um tempo, tipo assim, de um dia. Ele já fica desesperado, achando que o menino largou ele já chora e fica, ai meu Deus, fui abandonado. O cara é o príncipe da Inglaterra, ele não vai ter o tempo do mundo, todo o tempo do mundo pra ficar te mandando mensagem. E o menino fica desesperado, imaturo, como se ele tivesse 15 anos de idade. Então eu achei ele muito imaturo, eu achei um personagem assim que eu não gostei. E acho que isso ajudou também a diminuir um pouco a nota do livro, porque eu não gostei do personagem. Então, assim, acontece. Eu achei as cenas hot muito bem feitas, porém, eu achei que ia ser um pouco mais explícito. Não é tão explícito assim, é uma coisa bem passa um pano assim, só por cima mesmo. Não é tão detalhado igual eu achei que fosse, porque o povo lá no TikTok fica desesperado, tipo, oh meu Deus, que hot. E eu já tô acostumada a ler livro hot e eu não achei lá essas coisas, sabe? Mas é fofinho, é gostosinho de ler, gostei do final. É só esses problemas mesmo com o personagem do Alex que fizeram eu diminuir a nota do livro, porque eu achei ele muito chato. Outra coisa também é que o livro demora muito pra engatar, pelo menos pra mim. Eu demorei pelo menos até os 30, 40% pra poder engatar na história e querer ler, tanto que eu demorei acho que uns 4 ou 5 dias pra ler esse livro. Ele tem o quê? 200 a 300 páginas, não é um livro grande assim. Então, é isso. Foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras de abril. Em abril eu li 13 livros, o que, assim, tá mais do que ótimo, porque deixa eu mostrar pra vocês quantos livros eu li em março. Eu li um livro em março e em fevereiro eu li 3 livros. Não é isso? Isso. Em fevereiro eu li 3 livros. Então, assim, ler 13 livros em abril foi o ápice do meu ano. Foi o mês que eu mais li. E foi por causa dessas questões que eu falei com vocês, né? Eu tava tendo mais tempo, eu tava, assim, só querendo descansar, só querendo fazer coisa que eu gosto e foi perfeito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal aqui embaixo. E tem várias informações aí na caixinha de perguntas, caixinha de perguntas, na caixinha de descrição. Tem o link pro meu Instagram, o link do meu Scooby, várias coisas, só irem lá olhar. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!